Mas, João, tu fala tanto do passado, mas como é que era no passado? Fica esse saudosismo aí, que lá atrás era diferente, agora está muito modificado. Como é que era no passado? Bom, vou falar da minha experiência, né? A minha mãe era de terreiro, hoje em dia chama mãe pequena, né? Pelo menos no resto do Brasil, aqui não chamava assim, mas já era de terreiro. Minha mãe teve 5 filhos e era comum se ter bastante filhos antigamente. E ela já tinha um conhecimento adquirido ali, dentro da própria família carnal dela. Também tinha conhecimento ali da sua própria mãe, da sua avó e assim por diante, que era passado adiante, né, de ervas, ungüentos e etc., de como lidar com as coisas, para a saúde principalmente. Mas todo bairro tinha uma mãe de santo ou um pai de santo, assim era entendido por todos, que no caso da mãe de santo, ao mesmo tempo, além de ela ter um conhecimento bem mais aprofundado sobre ervas, ungüentos e remédios caseiros e tudo isso para todo tipo de doença, ela também normalmente era parteira. Isso mesmo. Então, assim, muitos nasceram pelas mãos de uma parteira que também era, hoje em dia, entendido como mãe de santo. É uma religiosa, afro-religiosa, que atendia toda a população do bairro, né? Da vila, como a gente fala aqui. E veja bem, ela além de conhecer a pessoa desde criança, ela fez o parto. Então, nesse caso, existia uma correlação quase que de mãe, assim, né? De madrinha, acompanhando ali aquela criança, né? Desde nascida, né? Com seus problemas e tudo isso. Eu me submeti a isso e fui salvo muitas vezes pela mãe de santo. No caso, minha avó de santo, como fala hoje em dia, né? Mas víamos nela uma pessoa ligada a Deus, né? Assim, também era ela uma benzedeira, né? A religião era muito sincrética antigamente, principalmente com santos da Igreja Católica, e por isso que se adota a palavra santos, né? Aqui atrás de mim tem um São Jorge, que é da Igreja Católica, que chamamos de Ogum, né? Mesmo olhando para essa imagem de São Jorge. Mas existia esse sincretismo. Então, a fé era para todos, independentemente de serem católicos ou não, né? Ali se encontrava a fé para todos. Essa madrinha, mãe de santo, e eu estou falando ela, mas também valia para o sacerdote, homem, ela também era incumbida de corrigir os filhos, né? As crianças, né? Porque as mães levavam lá e diziam, olha, ele está fazendo bagunça lá na escola, não está estudando direito, coisa do gênero. Eu lembro que a gente morria de medo, principalmente na Umbanda, né, que antigamente se dava 90% de Umbanda, o Exu era raro, vinha no final da sessão de Umbanda, e se fazia uma gira um pouco maior uma vez por ano para Exu, e nem era uma gira, era um corte, e ali os Exus ficavam mais tempo em terra do que normalmente ficavam o ano todo. Então a gente morria de medo das entidades, das próprias entidades, nós criança, né? Porque a gente chegava lá, as entidades caguetavam a gente, cara. Aham. Uhum. Falavam das bobagens que a gente estava fazendo, das más companhias, do que a gente estava se envolvendo. Isso aconteceu comigo. Então, assim, era transparente, não tinha essa coisa de enrolação, de conversinha, coisa assim. Era a tua mãe te levar na frente da entidade e a entidade dizer, olha, o menino tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá errando lá, colar e coisa e tal. Dava uns puxão de orelha na gente, xingava a gente, mas também era aquela entidade protetora, que a gente dava graças, né, por nos trazer livramento no dia a dia. Então, assim, a gente, naquela época, acordava de manhã, tomava um café bebido ali, ia para a rua, para o rio, tomar banho de rio. A gurizada podia andar livre aí na rua, né? Eu voltava só na hora de dormir, praticamente, e para comer meio-dia. Então, assim, a gente tinha muito livramento de lá no rio mesmo, dando ponteando, assim, né?
mergulhando, de escapar de bater com a cabeça numa pedra ou de se afogar, né? Coisas do gênero. Nós tínhamos essa fé quando crianças ainda. Então, estava lá se afogando no rio, clamava por Ogum, ou por Xangô, ou pela Mãe Jurema, e assim por diante, todas as entidades. E cada um de nós, eu tô falando lá do passado, tá, gente? Da minha experiência. Caiu uma lata ali. Da minha experiência como pessoa dentro da religião, como filho de terreiro, né? Filho e criança, né? Então, assim, a gente normalmente tinha uma guia ou algo de segurança que se usava no dia a dia para nos proteger. A gente tinha muita fé naquela guia, um fio de conta, né? Por vários motivos, por a minha mãe ter uma gravidez de risco, complicada para a época, né? Que não tinha uma ciência avançada, foi feito um grande trabalho para a Mãe Iemanjá. Eu andava sempre com uma guia da Mãe Iemanjá, que tenho até hoje, né? E aquilo me era suficiente, aquilo era um amuleto sagrado para mim, como é até hoje, lógico, né? Mas uma veneração, né? Quase beirando o fanatismo. Não digo que seja isso, era realmente fé, né? Eu fui livrado muitas vezes de vários casos de quase morte, né? Na adolescência, por exemplo, rogando a Mãe Iemanjá e a outros, né? Outros orixás e entidades. Dos Exus a gente tinha mais medo ainda, Exus Pombagiras, mais medo ainda, porque quando normalmente era passado algum trabalho para os Exus, né, é porque a coisa estava feia mesmo, tá? Muito grave, muito feia. E quem passava era a própria entidade de Umbanda. Ela dizia, ó, teu caso aí vai ter que ser para os Exus. Quem fazia esse filtro, essa peneira, era o guia de Umbanda. E ali ele destinava as outras linhas, o Preto Velho, a Preta Velha e assim por diante. Gente, o vídeo está ficando longo. Eu gostaria de falar mais aqui. E eu fazia live antes de 2, 3 horas. Por problemas aí da própria conexão na internet, eu tive que parar de fazer porque ficava muito ruim, sabe? Tinha que ficar repetindo a imagem ruim. Então eu estou fazendo pequenos videozinhos assim, sem um cenário, sem nada. Isso aqui é uma pecinha que eu tenho aqui atrás, aberta. E vou fazer mais vídeos aí contando essas histórias aí da minha vida de quando eu era pequeno, tá? E eu tenho certeza que muitos, mais ou menos da minha idade, aí vão se reconhecer nisso, né? Então, vejam bem, a correlação com a nossa mãe ou vó de santo ou com o pai de santo, né? Era muito direta, tá? Tem muita história para contar. Me acompanhe nas redes sociais, por favor. Aí, Mestre João do Exu Veludo. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.